Então, manifestação divina, Sri Maharaj Ki Jai. Então, ele diz que Prabhupada Bhaktisiddhanta viu imitacionistas, né? Ele viu que eles estavam aceitando a vestimenta, né, de um Babaji, né? Mas eles não cumpriam o padrão necessário para ser um Babaji, ou seja, um renunciante, né, extremo, né? O Babaji é um renunciante extremo. Por quê? Porque ele não prega, ou seja, ele não tem discípulos, né? Ele não tem estudantes, assim, pessoas que estão com ele ali. Então ele tem que ser extremamente renunciado, né? E além disso ele tem que praticar muito, né? Porque já que ele não está se dando aos demais, né? De certa maneira, né? Então ele precisa de mais prática, né? Então ele tem que cantar muito mais, tem que comer muito menos, né? E tem que e, na realidade ele não tem uma vida muito equilibrada, no sentido que ele dá muita ênfase ao sadhana dele, né? Dá muita ênfase a tudo aquilo que ele vai, ou seja, no seu bhajana mesmo. Então ele é muito focado no bhajana e austeridades também. Então isso é como o humor de um Babaji, tem que ser esse. E o que a gente via nesse momento era justamente enganadores, ou seja, Babajis que se aproveitavam das mulheres, né? Se aproveitavam da inocência das mulheres para desfrutar com elas, né? E isso foi uma coisa muito ruim, que na realidade manchou o Gaudiya Vaishnavismo de certa maneira. Ele ficou meio manchado com esse mau comportamento dos Sarradias. E também o Sarradia no sentido, porque a gente pensa, né? Sarradia, a gente pensa pessoas, sei lá, que Babajis se vestem de golpes, né? Ou eles são Krishna para desfrutar com mulheres, né? Isso tinha também. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta, por exemplo, ele tinha um conceito mais amplo de sarradismo. Ele falava que o sarradismo seria algo, um imitacionismo, né? E querer as coisas fácil, de uma maneira muito rápida. Isso é um sarradi, né? Ou seja, então existem vários níveis de sarradia, né? Então a gente pode ver alguns devotos que eles têm uma tendência ao sarradismo. Tem uma tendência aí, né? Você vê que eles têm uma tendência. Por quê? Porque falta um chão, falta um tátua, falta um bhajana assim, forte, né? Para a pessoa entender que realmente não é algo fácil, não é algo que você vai conseguir simplesmente, sei lá, porque chorou um pouquinho, ou porque se emocionou de outra maneira, ou porque você tem algum sentimento então na realidade o que o Sri Maharaj fala, e essa é a linha de Prabhupada Bhaktisiddhanta, é que a gente não tem que ter nenhum desejo de sentir nada, assim, né? A gente não tem que ter esse desejo assim, de querer ver as coisas, ver Krishna, saber quando a gente vai conseguir, sei lá, o nosso Siddhadeha. Então, isso já é uma desqualificação, né? Ou seja, quando você já entra, como a gente viu alguns devotos, eles entram, né? E pode ser que o guru deles sejam muito elevados, e tudo bem que até entregue algo muito elevado, mas ele já tem esse sentimento, assim, não, agora quando eu vou, sei lá, pintar as sobrancelhas de irada, quando eu vou fazer maquiagem irada, esse é o meu desejo, coisa assim que a gente já ouviu. A gente vê que isso é um desvio, porque as pessoas estão cheias de anartas, né? Estão cheias de desejos assim, materiais, e realmente ter esse sentimento é um sentimento absurdo, né? Então por isso essa seção degradada dos Babajis produziu muitos desvios, né? Ou seja, eles se degradaram e também mancharam o Gaudiya Vaishnavismo, né? E é muito difícil, por exemplo, você capturar o espírito de ser um Babaji. Não é uma coisa tão fácil assim, né? E eles compraram, e eles fizeram isso de uma maneira muito barata, né? Então, por isso, criou uma má fama, né, em Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, etc. Sampradaya em geral. Então, todo mundo que pensava em Babaji, todo mundo que pensava, vinculava isso ao Gaudiya Vaishnavismo, né, acabava como
tentando, né, fazer uma conexão com esses desvios todos. Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele deu muita força, ênfase ao que? A sannyasi, a ordem de sannyasi, né? Ou seja, que você teria... O sannyasi, o que é o sannyasi? Ele é como um líder, é o chefe da sociedade, o cabeça do Varnashram. Ele está no Varnashram, o sannyasi, né? E ele fala, ele diz, se você se situa nessa posição, você pode aspirar a ser um babaji. Em algum momento você pode assumir a ser um babaji, desde que você ache isso necessário, porque nem todo mundo precisa ser um babaji, no sentido que muitos devotos eles podem também alcançar uma realização através da própria pregação, por exemplo, né? Então não é que todo devoto vai ter que se absorver num bhajana tão intenso assim, né, de prática. Não, de repente ele pregando, ele vai ter a realização dele, né? E não precisa ficar só no bhajana, só se absorver no bhajana, né? Através da pregação ele pode realmente alcançar esses êxtases, assim, né? Alcançar o bhava, alcançar, enfim, o prema, através da pregação mesmo, né? Mas isso, que você mais fala, né, que essa coisa depende do aperfeiçoamento interno, né? Ou da realização. Então não depende de uma vestimenta. Você vai lá e bota a roupa branca, acabou. Não é isso, né? Você tem que ter uma realização, tem que ter algo que... Você tem que entender que o seu bhajana precisa de uma força, ou seja, você vai incrementar o seu bhajana, você vai perceber, poxa, eu posso incrementar meu bhajana de um jeito que eu vou abandonar, né, a ordem de sannyasi, no sentido de você deixa a sannyasi de lado, você deixa as responsabilidades que você tem com outras pessoas para justamente praticar de uma maneira individual, assim, né? Então por isso que então o Prabhupada Bhaktisiddhanta, o que ele pregou? Ele pregou a ordem de Tridanda Sannyasi, ou seja, ele botou muita ênfase nisso, né? E ele pregou também que os babajis são nossos gurus, ou seja, a nossa meta. Como, por exemplo, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, por que ele não... um dos motivos, né, um motivo mais interno assim, dele não ter aceitado o Babaji é porque os gurus dele eram Babaji, então ele quis deixar os gurus Babaji deles, né, sobre a cabeça deles, né, assim, como que eles fossem mostrando que eles são superiores e que o sannyasi é inferior nesse sentido.